Olá, minha gente, voltei, agora vamos ver se vai dar certo. Vou esperar a Ana Lúcia entrar aqui. Ela vai entrar por outro Instagram, né? Vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir. Vamos aguardar, vamos chegando, porque hoje o papo vai ser muito legal. Acho que ela já chegou aqui com o Instagram do canal dela, né? Vamos tentar. Olá! Oi, Pedro. Ai, não tivemos sorte. Quer saber? Eu Também, não. Sim, eu não sei. Eu vou tentar trocar de aparelho. Eu vou usar o aparelho do meu companheiro para ver se entra, então. tenta, vamos tentar usar então. Tá, Troca aí só que um. a gente tá te aguardando aqui. Tá, beleza. Gente, é a dificuldade do mundo moderno, né? A gente tá tendo essa dificuldade de conexão, mas a Ana Lúcia é uma mulher muito querida. Tipo, eu fiquei encantado, a gente participou de uma mesa redonda junto lá no congresso que teve de Ayurveda, né? Que ela é especialista numa técnica de terapia que é chamada técnica de Ayurveda. E a gente estava conversando e ela super potente na fala dela, sabe? E achei muito interessante trazer ela aqui, né, para gente discutir sobre isso, falar um pouco sobre as questões. Cabral, meu amor, que saudade de você, Cabral. Olha, Cabral aqui, gente, tô chique. Fica aí, hein, Cabral, pra você ver o papo de hoje, que vai ser muito legal. Vamos entrar aqui. Vamos lá, mais uma tentativa. Oi! Aleluia! Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Era o aparelho mesmo, eu acho. Às vezes o aparelho tá muito cheio, muito sobrecarregado, dá nisso também. Sim, sim, sim. Enfim, deu certo. Estamos aqui. É, deu certo. Meu amor, se apresente para quem não te conhece. Quem é você? Quem é essa maravilha de pessoa? Eu tava falando enquanto você entra aqui que eu fiquei encantado num congresso que a gente participou de Ayurveda, né? Que você também é terapeuta de Ayurveda. E eu fiquei encantado com a sua potência de fala, com as suas colocações e com a sua pessoa. Então eu quero que você se apresente para que o pessoal te conheça. Então tá. Então, muito obrigada pelo convite, Pedro. Eu também fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ter gente tão massa e tão potente também aquele dia fazendo falas. Aprendi muito contigo e também aprendi muito com outras pessoas, com o resto da galera que se colocou também. E então eu sou a Ana Lúcia Ribas. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e aqui tá bem frio hoje. Aqui em Petrópolis também. Aqui tá bem frio e então eu moro numa cidade chamada Carazinho, né? Sou terapeuta Ayurveda, foi lá que eu conheci o Pedro e tantas outras potências também. E sou relações públicas, sou graduada em relações públicas desde 2016. Além disso, também sou feminista, negra, sou antirracista, sou várias coisas, né? E hoje eu faço Eita, também porque eu não gosto, às vezes a gente fica se colocando muito na questão de parece eu sou isso, isso, mas a gente é isso e muitas outras coisas também ao mesmo tempo, né? com certeza. Enfim.
E tô bem feliz de E, estar aqui, podendo colaborar e contribuir um pouquinho com a minha fala e a gente ajudar a construir junto também. e eu que agradeço a oportunidade de você ter vindo aqui e quero começar o nosso papo, né, falando que a gente teve aí uns episódios de racismo, né, muito potente, muito, muito potente, que eu digo, né, muito cruéis, assim, né, na sociedade ultimamente, e está vindo muito à tona esse debate, né, mas ainda bem, né, que está vindo muito à tona, mas assim, eu queria saber da dificuldade de você, que você é relações públicas, né, em termos, em termos da mídia, né, como a mídia também pode se aproveitar também desse discurso e esvaziar esse discurso, como a gente pode, como a gente tem que ter cuidado com isso também, né, como não esvaziar esse discurso. É, exato. E até que nem depois fiquei pensando, né, Pedro, do tema da nossa live, que era a presença da mulher negra no mercado de comunicação social. Mas depois fiquei pensando, acho que a gente tinha que ter colocado o desafio, né? Porque a presença é um desafio por si só, né? Sim, E então eu até coloquei algumas pontuações para a gente começar a nossa conversa e pensar nessa questão de desafio, né? E o quanto a mídia pode contribuir para que as vozes não ecoem, né? Para que as vozes sejam silenciadas, as vozes não de uma minoria, né? Porque somos 56% da população e muitas pessoas assim dizem as minorias e às vezes as minorias não são tão minorias assim, né? Não só no caso da população negra, mas em outros casos também que sofrem discriminação. E você também sabe, né, como que é isso, né, Pedro, do teu lugar de fala, do lugar estrutural que você ocupa na sociedade. Então, o quanto a mídia pode contribuir para que o debate antirracista ele não seja pautado e que a gente não avance nessa pauta, né? E que a gente continue na mesmice da dita democracia racial e tantas outras coisas, né? Enfim, é, então eu coloquei. e eu Pode digo falar. sempre assim, quando a pessoa com deficiência, né, é LGBT, que é o meu caso, mas também quando é negro, sofre muito mais, né, porque a gente tem que provar tudo o tempo todo, né, Ana? A gente tem que estar sempre à frente do mercado, a gente tem que estar sempre à frente do patamar que a sociedade impõe, e a gente sabe que o Estado ele não se responsabiliza por essas vidas, né? Por essas vulnerabilidades sociais. Exatamente. E esse é um dos grandes entraves, né? E que a gente encontra, um dos grandes desafios, inclusive, é esse, né? E até eu coloquei uma das coisas que é a questão que a gente, as pessoas negras, as mulheres negras, o desafio da gente se colocar nesses espaços de comunicação social, né, nesses veículos de comunicação social, sejam eles agência ou jornalismo, enfim, né? A Sim. questão é o mercado corporativo, né? Porque ele é basicamente machista, sexista e majoritariamente composto por pessoas brancas, homens brancos que já vêm com a sua riqueza ali, né? Que às vezes herdam o espaço, o veículo de comunicação dos seus pais, então já aquilo ali já vai passando de geração. E às vezes as pessoas continuam com aquela mentalidade, né, que tipo, a gente está sempre assim, não precisa a gente incluir, não precisa a gente pensar na questão da pluralidade, né? Sim. Então, uma das questões eu coloquei que é esse mercado corporativo, né, que é machista, sexista, branco e majoritariamente, né, composto por homens, né? O segundo ponto que eu queria colocar também é a questão de oportunidades, né? Que a gente sabe que oportunidade de igualdade mesmo, né? Porque a grande questão da gente do entrave
dessa oportunidade de igualdade é o racismo institucional, né? E esse racismo institucional, ele acaba barrando a ascensão, né, e o avanço mesmo para que a gente consiga ocupar espaços, né, dentro da sociedade, com que não nos vejam como produtores, né, de conhecimento, produtores de conteúdo, contribuintes da economia mundial, né, e tão pouco às vezes também nos colocam na situação de da questão de educacional, né, o que é o feminicídio, né, que tenha Estão falando aqui, Ana, desculpa te interromper, só para a gente interagir com o pessoal sim. também. Estão falando aqui, né, herança da colônia de classes, né, herança da colônia, é uma questão que vem, né, da história e tudo mais. Com certeza. Até isso foi uma das coisas que a gente colocou, né? Que foi bem falado, inclusive naquele, enfim, no congresso, lá no seminário que a gente participou, né, Pedro? Que essa Sim. questão do colonialismo, ele é realmente muito presente e esse é um grande problema, né? Porque ele realmente continua mantendo as estruturas de que a branquitude é a humanidade a ser aceita, né? E a branquitude se vê como humanidade, né? Então, esse é um grande problema e uma grande herança colonial, e claro que também escravocrata também, né? Principalmente também a gente não pode deixar de pensar nisso, né? E entra numa questão que eu lembro muito que a gente fala na questão da pessoa com deficiência, que é a questão do capacitismo, né, também. Que está alinhado, né, ao movimento negro também, que é uma questão do capacitismo, né? Criam a gente, botam a gente numa caixinha de e não capacitam, né? Como se desse esmola, desse migalhas de oportunidades, né? Exatamente. E até agora, contribuindo com isso que tu trouxe, eu lembro que tu colocou aquele dia também que isso ficou muito presente para mim e eu não tinha prestado atenção até você falar aquele dia da questão que as pessoas não nos veem às vezes, e agora eu vou fazer uma costura com a minha fala também, que você falou aquele dia que parece que as pessoas com deficiência sempre tem que ter alguém para falar por elas, né? Como Sim. se elas não tivessem capacidade de falar por si só. E quando você falou isso aquele dia, eu pensei, cara, é isso, é total, porque parece que as pessoas negras também, tipo, não, pra ter uma pessoa negra para falar por ela, principalmente se for mulher, né? Parece que tem que ter um homem junto. Não, se for homem branco, então melhor ainda, porque daí, opa, né? Ah, tá falando, mas tem um cara ali, né? E isso é muito uma questão de credibilidade, né? Que é uma outra questão que eu pontuei também, que às vezes a gente acaba tendo essa oportunidade, mesmo que escassa, que a gente sabe que são muito poucas pessoas ainda, né, que conseguem acessar veículos de comunicação, sejam eles grandes ou não. Quando se acessa esses espaços, esbarra às vezes na questão da credibilidade. Porque daí é o que você colocou antes também, que a gente tem que estar sempre provando. Tem que estar sempre trabalhando horrores, tem que estar sempre dando muito gás. E mesmo assim as pessoas ainda às vezes olham, será que foi ela? Será que foi essa menina mesmo que fez? Será É. que é tão competente assim mesmo? Não, e isso é muito absurdo, né? Porque eu já tive várias experiências trabalhando como assessora de comunicação, né? Em que, inclusive, as pessoas olhavam para mim e falavam: Mas você é assessora de comunicação? Como quem diz assim: Você, uma mulher negra? Como assim? E ainda eu Como se, trabalhava num como se fórum, né? pela cor da sua pele você não tivesse direito de estar ali, né? Exato, e ainda que eu trabalhava num fórum onde eu pegava o elevador dos funcionários e eu quase sempre não, desde o tempo em que eu trabalhei lá, eu fui a única negra que entrou naquele elevador. Não vou dizer que não tinha outras pessoas, mas era impressionante que no meu horário eu nunca encontrava nenhuma pessoa negra.
subindo o elevador ou descendo o elevador comigo, né, no horário de trabalho. Então, essas questões da gente sempre ter que estar esbarrando assim. Poxa, tipo, cara, a gente é resistência o tempo inteiro, porque a gente já nasce e, tipo, ó, tu é preta, cara, tu vai ter que se virar, sabe? É tipo assim. Então, tipo, é isso o tempo inteiro. A gente tá sendo colocado à prova de cheque que, tipo, não, tu é bom, tá, mas tu é bom o quanto, né? O quanto tu é bom? Tu é bom mesmo, né? Então, isso é Sim, algo extremamente cansativo e enquanto as pessoas não olharem para a questão do racismo de forma séria e responsável, a gente vai continuar nisso, sabe? De tipo, ter que estar sempre com gás para provar o que, que a gente é. Só que, por que, que a gente negro tem que provar e outras pessoas não têm que provar? Ou tipo, sim. ah, tudo bem, né? Você pode, tudo bem, pode passar e tá tudo certo, né? Então, isso é algo que a gente tem que começar a pensar e se questionar mais, né, nos espaços que a gente frequenta. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é a questão da inclusão, que a gente tem que pensar que inclusão não é assistencialismo. E às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Exatamente. Porque a gente tem que pensar em inclusão como a pluralidade de humanidade dentro dos espaços, né? A gente tem que pensar que inclusão possibilita novas descobertas, possibilita conexões culturais, possibilita a gente ter acesso a informações que talvez a gente não teria se a gente continua sempre com o mesmo grupo de funcionários, com a mesma etnia de pessoas, e às vezes a gente não constrói novas narrativas e nem ajuda a protagonizar outras vidas e outras potencialidades de existência, Sim. né? Outra questão que eu pontuei aqui, que é da saúde da população negra. Por quê? Às vezes a gente fica pensando também, tem que incluir, as pessoas não têm espaço, não têm oportunidade. Mas, se a gente for pensar, como que está também a saúde da população negra, das mulheres negras? Como que está o psicológico dessas pessoas por sofrerem racismo? Porque às vezes pode ser que as pessoas também não conseguem acessar devido a problemas psicológicos, a subjetividade delas que foi muito afetada. Então faz com que elas também não consigam, às vezes, buscar esses espaços também. E isso é uma coisa que o poder público desmerece totalmente, né? Não vê Sim. isso como uma questão pontual a ser discutida, né? Então, essa é um grande entrave também para que a gente consiga olhar para esses espaços e realmente pensar neles de forma diversa, plural, né? E não só mais do mesmo, que é isso que já existe e só isso a gente não quer mais. Sim, eu acho interessante você falar isso, porque ontem eu estava conversando com uma amiga que ela é educadora ambiental, até fiz uma live com ela ontem, para quem não viu, tá salvo no IGTV aí, e ela falando, né, que nessa época de pandemia, quem está sendo mais afetado é o povo negro, é o povo trabalhador, é o povo da comunidade, que é o povo que é cerceado de informação, né, que é o povo que não, às vezes não tem saneamento básico na sua rua, na sua casa, né, que ainda é um problema muito grande, um saneamento básico no Brasil, e, e, e é um povo muito terceado de informação mesmo, né? Exato, e exatamente porque a saúde pública não é tratada de forma responsável no Brasil, assim, sabe? Principalmente nesse desgoverno que a gente vive, né? Então ela não é mesmo. Mas quando a gente não trabalha a saúde pública como uma questão também central no debate político, a gente acaba contribuindo para que sim, essas pessoas continuem sendo desassistidas, para que essas pessoas que estão nas comunidades, nas periferias, elas continuem não tendo acesso
não só a informação, mas o saneamento básico e a tantos outros direitos que estão prescritos na nossa Constituição, né? Então a gente continua contribuindo para que essas coisas aconteçam. E outra coisa que é importante a gente pensar na questão do meio da comunicação social é a questão da representatividade e a questão do que é uma diferença para mim de representatividade de tokenismo, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é tokenismo, mas o tokenismo ele é uma forma simbólica e superficial da gente representar as minorias que não são minorias na sociedade. Então, quando a gente fala representatividade importa, e ela importa sim, e dá e traz significado para a vida das pessoas. Mas a gente tem que pensar que até que ponto é tão importante? É importante sim que se tenha pessoas negras nas campanhas publicitárias, é importante que se tenha pessoas negras fazendo âncora em um jornal nacional, como a Maju Coutinho, mas a gente tem que pensar que a gente não pode ver essas pessoas só ali, agora a Natura super coloca pessoas negras, boticário, sei lá o quê, entendeu? Mas daí, quando tu entra lá no serviço deles, quando tu entra na agência, quando tu entra lá onde eles estão trabalhando, quantas pessoas negras tem lá trabalhando, produzindo, contribuindo, ajudando, dando a sua criatividade junto com eles. Porque daí fica muito legal e é muito bonito a gente botar pessoas negras nas campanhas, só que daí tu entra numa agência e só tem gente branca. Como assim? Isso é tokenismo, isso não é representatividade real. É muito engraçado você falar isso, porque eu estava assistindo aquele especial, né? Aquela edição especial da Globo News que fizeram com debate, o Em Pauta, não sei se você viu. Sim, Aí sim. a gente tinha uma jornalista falando, né? Eu não lembro o nome dela agora, né? Mas ela era negra, ela estava falando, né? De como era importante se discutir, né? Só que atrás dela tinha um vidro assim, e as pessoas trabalhando. Você olhava para trás que dava para ver a imagem, só tinha gente branca trabalhando naquele local. Só tinha ela de negra ali, entendeu? Aparecendo ali, né? E só tinha gente branca atrás dela trabalhando. Então você vê como é que, né? A gente fala, mas esvazia o discurso, né? E a gente não se apropria dele de fato, né? Exatamente. E é isso que a gente tem que começar também a se ligar e a prestar atenção, porque claro que é importante. Já teve várias matérias, enfim, e vendo o quanto vê a Maju Coutinho lá sendo âncora, ou enfim, antes ela apresentava ali a previsão do tempo, né? Mas, Sim. tipo, como é importante você ver? Óbvio, isso é importante, mas não adianta eu pensar que só tem ela lá fazendo isso para, tipo, dizer que tem Minha uma cota, né? pessoa negra, ai, a gente, cobrindo cota, bem isso, tipo, ai, a gente tem a nossa cota ali, ai, mas não dá para falar, né, que o Jornal Nacional não tem pessoas negras. Ah, não, mas agora tem três. Ah, então a gente tá bom agora, tipo, aí a Globo já tá aparecendo, olha, 5 pessoas negras. Nossa, mas gente, se nós somos 56% da população, não é possível, é inadmissível, é inaceitável que você olhe um veículo de comunicação e você veja uma pessoa negra e se sinta satisfeita vendo aquela pessoa negra. Né? O Hum. quanto ela está representando? Ela está representando sim, mas a gente quer mais. A gente precisa mais que isso. Porque senão a gente vai estar continuando camuflando um discurso colonizador, entende? E A não é gente isso que a gente precisa. busca-se uma equidade, né? Uma equidade, Exatamente. porque a gente sabe que a sociedade ela é mistura, ela é isso. E a gente botar só três ou quatro ali para dizer que está cumprindo a cota, para dizer que é antirracista, isso não é ser antirracista, né? Isso, talvez é você
nivelar o direito ali, né? Tipo, e eu quero entrar numa questão com você, de uma questão também que a gente, assim, né, que a gente vai falar sobre. Eu vou fazer uma live essa semana falando sobre preconceito internalizado, que é o preconceito da própria pessoa contra ela mesma, Uhum. né? Porque eu vejo muito isso também. Eu vejo pessoas negras, gays, que não se reconhecem enquanto negros, enquanto gays, assim, né? E eu acho que isso também é uma culpabilidade da mídia também, né? A mídia, ela não fortalece esse discurso do autoconhecimento, né? Ela fortalece um discurso capitalista de venda, Exato. de venda de imagem, né? E o discurso do autoconhecimento fica vazio, fica perdido. Né? E queria que você falasse um pouco isso, desse preconceito internalizado, se você sofreu isso, se você teve dificuldade desse auto reconhecimento enquanto mulher negra dentro da mídia, dentro dos veículos de comunicação, né? E se foi por causa disso que te levou a escolher uma profissão de comunicadora, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Sim. Então, só para contribuir com o que tu falou também, na questão que os gays não se aceitam, né, Pedro? A questão acho que também é muito veiculado de uma forma vendo só um lado, né? É como se eu sinto assim na questão da homossexualidade, porque parece que todos os gays eles são bem afeminados, né? E só existe esse tipo de gay, assim, né? Tipo, É parece o que a que mídia vende, né? isso, a mídia vende muito isso, assim, parece que se for uma pessoa que não for assim, será? Tá meio estranho isso daí, né? Então, eu acho que, não sei, mas parece que esse é um grande problema que vocês enfrentam nesse sentido do quanto a mídia é cruel nesse sentido de veicular de uma forma distorcida, ou mesmo que não seja distorcida, porque ela é real e existe pessoas, né, homossexuais que são assim e tá tudo bem, mas não existe só homossexuais que são assim, né? E daí parece que aqueles que não são assim, tipo, ah, mas eu não sou assim, e daí eu não me encaixo, e daí o que é que eu faço? E daí eu pertenço ao quê, sabe? E eu acho que daí faz com que as pessoas internalizem mais ainda esse preconceito e sofram muito mais ainda consigo mesmo, né? Só para Uhum. contribuir com o que tu falou na questão dos gays não se aceitarem, né? E para a mulher negra, claro, agora eu falo numa situação de mulher negra, mas para as pessoas negras, eu acredito que muita essa fala de não aceitação, de não reconhecimento, é justamente intrinsecamente por causa do colonialismo, porque o colonialismo ele vem da ideia de que o branco é humano. Então, se eu não sou branca, logo eu quero me fazer de branca, me fantasiar de branca, então eu quero me vestir como uma pessoa branca que parece ser mais aceita. Eu quero estar falando de uma forma que talvez eu não falaria sempre, que não sou eu sempre, para que as pessoas me vejam como humanas. Só que mesmo assim eu não vou ser humana porque em algum espaço alguma pessoa vai ainda olhar para mim, mesmo que eu esteja super bem vestida, porque o que é bem vestido, né? Cada um entende esse super bem vestido de uma forma, mas vão me olhar e vão dizer: ah, mas ela ainda é negra, né? E quando bate isso, que você não é aceito, mesmo tentando o padrão do colonialismo, que é ser branco, que é se vestir como as pessoas brancas achariam que você seria mais humana, que é falar de um jeito que talvez você não falaria, para que as pessoas te vejam mais como humanas. Então, como para você não virar essa violência, porque as pessoas já te veem como uma pessoa violenta pela questão escravocrata, pela herança escravocrata. Então você
eu não posso ser violenta, porque, nossa, né, os negros já são animais e são violentos, não sei o quê. Então, tá, eu não fui aceita tentando ser branca, né, me vestindo ou sei lá o quê, usando o padrão que o branco aceita. Então, eu não posso ser violenta, porque senão eu vou ser mais discriminada ainda. Então, eu jogo essa violência contra mim mesma. Então, eu acabo me calando, eu acabo ou oprimindo os meus iguais. Então eu olho, eu não me aceito como eu sou, porque eu não gosto de mim, porque a cor da minha pele não é uma cor que as pessoas gostam. Eu olho para o meu igual e eu acho que eles também não devem ser aceitos, porque eu não sou aceita, eu não fui aceita. Então as outras pessoas, os meus iguais, também devem ser oprimidos. Então E até também vira aquela pode terminar. questão do sonho do oprimido ser opressor, né? Que o Paulo Freire fala, né? Então, tipo, como eu não consigo, então, tipo, então eu vou oprimir. Então aí eu olho para os meus semelhantes e eu ofendo e eu não me aceito também, então eu continuo me vestindo de uma forma que eu acho que vão me aceitar mais, né? E continuo oprimindo os meus semelhantes. E tem uma questão também, né, da cultura negra, ela ser muito branquiçada ou ser muito camuflada pela sociedade, às vezes. Aí o próprio negro também não, às vezes não reconhece nem a cultura negra, que é uma cultura maravilhosa, e né, a cultura da religião, a cultura mesmo, né, de teatro, tem vários grupos, vários movimentos negros maravilhosos, mas que não é muito divulgado, então você acaba tendo que não se você não se reconhece ali naquele, você não te enxerga ali naquele meio, como se fosse um meio cultural, um meio branco, um meio que incapacita a pessoa negra, né? Exatamente. E isso também, a mídia contribui muito para isso também, né? De uma forma errada, da gente não querer reconhecer as nossas raízes, as nossas origens, porque se tu vai ver, às vezes, a representação da forma que é representado, inclusive por humoristas, se vai fazer uma fala da religião afro, é sempre super estereotipada, é super, né, de uma forma que pode ser que seja aquilo, mas será que é bem aquilo? Será que não é um pouquinho exagerado aquilo? Né? Sim, Então, aquilo faz com que também tu fique, ai, eu não vou falar que eu sou da Umbanda, imagina! Meu Deus, é um fiasco, vão rir de mim. Então, por que que... E você acaba camuflando todos esses teus sentires e se culpando por ser quem você é. Eu, por exemplo, eu me tornei negra com 27 anos, né? Então, e foi porque eu fui em um evento no Rio de Janeiro, quando eu ainda era estudante, eu sempre participei do grupo Movimento Estudantil da universidade, e a gente foi participar de um evento no Rio de Janeiro, onde a gente ficou uma semana, e eu lembro que eu fui no banheiro, quando a gente chegou, a gente ficou lá no fundão, lá na UFRJ, né? Na Federal aí do Rio de Janeiro. E eu fui no banheiro e eu tava alisadérrima, assim, com o cabelo liso, maravilhosa, me sentindo maravilhosa. E eu fui naquele banheiro e eu olhei aquela negrada. Foi a primeira vez que eu vi tanta gente negra junto, inclusive. Foi indo pro Rio de Janeiro. E que é um estado genocida, né, da população negra, infelizmente. Mas foi lá que eu me reconheci como negra, porque eu entrei no banheiro feminino e eu vi toda aquela mulherada com trança, com dread, com os cabelão louco e com black. E eu, sabe assim, quando tu parece que a gente vai se apequenando, assim, tipo, ai que vergonha, ai que vergonha. Porque eu fiquei pensando, gente, quanta mulher negra, massa, bonita. E aquele momento eu me senti feia por não me aceitar, na verdade, né? E o meu cabelo foi algo que eu fiquei pensando.
Nossa, eu tô alisada e tem um monte de mina bonita pra caramba aqui e que super pareciam assim resolvidas esteticamente, né, no sentido. E daí eu me senti pequena. Com isso, eu não quero dizer que alisar o cabelo, que pessoas negras que alisem o cabelo é um problema, longe disso. Não estou fazendo essa fala, porque tem mulheres negras que são potência e que alisam o cabelo. Então, o empoderamento da mulher negra, eu não quero dizer que está aliado ao cabelo liso ou não, só para esclarecer. Mas Uhum. que naquele momento eu me senti Foi uma envergonhada de questão estar para com o você, cabelo. né? Isso, exatamente. Então, quando eu entro e eu comecei a aceitar o meu cabelo, porque eu gosto, eu quero ele assim. Se um dia eu alisar de novo, tá tudo bem. Mas por enquanto eu quero deixar ele assim e tá tudo certo. Na Mas, verdade, ali a questão do cabelo foi a virada de chave para você se reconhecer, reconhecer a cultura, né? Reconhecer o seu povo, né? exatamente. E dar valor àquilo ali, porque é lindo de se ver a cultura, né? Negra, né? Uma cultura que é resistente, principalmente nesse governo que a gente está vivendo, como você bem disse lá no começo, né? Que genocida exatamente a população negra, né? Que é a população que mais está morrendo aí nessa pandemia e nesse governo como um todo. É, e até puxando agora para essa questão, a população negra e a população indígena também, né, Pedro? Só para lembrar que tá morrendo muito índio, assim, e a população indígena também continua sendo desassistida, assim como a população negra, e continua não tendo acesso aos seus direitos, né? E, enfim, questão indígena também tá horrível, assim, se a gente for parar e para pensar e ler os noticiários e, enfim, né, tá bem feia essa questão. Tem Mas, algumas colocações aqui que eu vou tentar ler. O pessoal está falando aqui muito bem colocado, né? Nos estigmas de padrão de corpos, né? Também femininos apenas, né? Tem esse padrão de corpo também que é uma questão que a gente tem que se levantar também, né? E tem que se atentar para isso. E assim, eu acho que a gente contribuiu muito, Ana, porque você tem, né, uma propriedade e a gente tem que parar de achar que esse discurso, né, das minorias, que não são tão minorias assim, é vitimismo, é mimimi, porque não é, né? Quem exato, dera, quem dera a gente chegar num patamar que a gente não precise falar mais disso, né? Não precise mais levantar essas questões de cor de pele, de opção sexual, de preconceito, de uma forma geral, né? Mas você acha que a gente está caminhando para isso como sociedade? Para uma sociedade mais igualitária ou ainda não? Ou ainda está muito distante? eu acredito que a gente já caminhou, já deu alguns passos, né? Como a Djamila Ribeiro disse, a gente teve alguns avanços, algumas marolas progressistas que nos ajudaram a avançar um pouco nesse discurso, assim, de equidade mesmo, né? Como você colocou, e pluralidade, mas a gente ainda precisa avançar mais. E uma das questões que eu acredito que é um entrave para que a gente não avance é porque a questão racial ela não é tratada com responsabilidade e ela não é levada no debate político com seriedade também como tema central no debate político também. Porque a questão de raça denomina classe social. Então não é à toa que as áreas periféricas elas estão cheias de pessoas negras, né? Então a gente tem que pensar que enquanto a gente não levar a sério
a questão racial no debate político como um foco central também, a gente vai continuar a dar um passo aqui, daí retira dois, e, né? É igual o antigo ministro que foi lá, agora foi revogado, né? Mas que tinha tirado a questão das cotas ali na pós-graduação, né? Então, tipo, a gente vai estar sempre com essa coisa, tipo, aí fomos, mas daí parece que, poxa, né? E na real, eu só estou falando aqui, como muitas outras pessoas, também negras ainda estão se posicionando, estão aflorando a sua negritude, se colocando nesse lugar de protagonismo negro, porque muitos dos nossos ancestrais lutaram para que a gente pudesse estar aqui. Então é isso que a gente, é por isso que eu estou aqui, é por isso que muitas outras pessoas também se colocam no seu lugar de protagonismo negro e de dar voz e ecoar a voz de pessoas negras, para que futuramente, como você disse, talvez, quiçá, oxalá, a gente não precise mais ficar discutindo essas questões, né, de as questões raciais, as questões de gênero, que a gente consiga ampliar o debate e tornar esse debate mais plural, mais igualitário e principalmente mais humano, porque quando a gente olha para uma pessoa homossexual e a gente não vê humanidade nela, aí já está o erro. Quando a gente olha para um indígena, para uma pessoa negra, e a gente não vê humanidade nela, a gente acha que ela é inferior a nós, aí já é um grande problema, né? Então, apesar da gente ter avançado algumas coisas, e eu acho que a luta do povo negro contribuiu e contribui muito para que esses avanços tenham acontecido, mas ainda assim é preciso que muito mais seja feito, né? Eu tô lendo aqui os comentários, o pessoal tá comentando aqui, né? O pessoal tá falando da questão da autoestima da população negra, que é muito afetada pela mídia, né? Essa questão do cabelo que a gente tocou, o pessoal tava lá em cima fazendo comentário, né? E tem um comentário aqui do Ian, eu tô tentando ler aqui, mas ele falando da necropolítica, né, do Estado e a necessidade de sobrevivência, a necessidade de sobrevivência, né, e de condição de sobrevivência, né, de condição humana. Eles falam de Exatamente. condições humanas, né, desse, da sociedade, né, como o Estado ele cria política de escravismo mesmo, né? Eu chego a falar uma política escravista, que você é um bonequinho, é um fantoche, né? Que é manipulador em cima, em cima das políticas públicas do Estado, né? Exatamente, porque o Estado, ele é omisso totalmente, né? Ele não vê a população negra, não vê a população indígena como corpos humanos, como seres humanos, né? E acredito que a questão da pandemia está trazendo muito à tona esse debate da necropolítica, justamente porque são essas comunidades que estão sendo mais afetadas, né, durante a pandemia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante e para procurar avançar também no nosso debate, né, nas nossas discussões. Eu vi aqui, tá quase terminando a nossa live, é isso? Meu Deus, é? Tá quase acabando, passa rápido quando o assunto é Ai, bom. que chato! Quando Tá, o deixa eu só. assunto é, quando o assunto é bom, quando o convidado é bom, meu querido, rende, o assunto rende. Eu Ai, vou ter ai, que ai. ter mais 3 lives, mas eu vou te convidar mais para frente, porque eu acho que a discussão, ela não ficar só nesse âmbito, né? Mas eu acho que você trouxe aqui uma propriedade de fala, uma visão para gente que a sociedade ela precisa ouvir, né? É o que eu falo sempre, a gente tem que exercitar muito a escuta ativa e a escuta ativa de verdade.
de se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente está aqui ouvindo, mas a gente está pensando na resposta que a gente vai dar e não está escutando de fato, né? E a escutativa é para você escutar de fato, você está ali presente, escutando, mesmo que você tenha uma opinião diferente, você está escutando e isso não vai alterar os seus princípios, né? De como pessoa, mas assim, você se colocar no lugar do outro, entender que, por exemplo, hoje, você entender que uma piada que era feita há anos atrás, né, que hoje é racista, não é mais engraçado, né? E você, e você se colocar nessa posição de que, tipo, quando forem contar uma piada ou fazer um comentário, você fala não, porque não cabe no mundo de hoje a gente dá risada enquanto pessoas estão morrendo, enquanto pessoas estão sendo violadas de seus direitos, né? Exatamente. É exatamente isso, muito bem colocado, Pedro, porque quando a gente tem que pensar, se uma piada desumaniza vidas, ela não é só uma piada, né? Sim, com Então a certeza. gente tem que se colocar nesse lugar realmente de apontar o dedo mesmo, sabe? De dizer, ó, você está sendo racista, ó, você está sendo machista, ó, você está sendo homofóbico. A gente tem que se colocar nesses lugares, sabe? E de dizer para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que é capacitismo, entende? Então, tipo, ó, talvez você não saiba o que você fez uma piada. Então, eu vou te dizer o que é, sabe? Então, E às vezes as pessoas têm que. não saber não é problema, né? A gente tem que se colocar, Não! a gente tem que se colocar num ponto de humildade também, que a gente não sabe tudo. Exatamente. Exato. Então, não saber não é um problema. Então, às vezes também, você ouviu tal piada, mas às vezes a pessoa fala porque aquilo é tão cultural, a vida inteira a família falou, mas daí você tem que dizer, ó, isso que você falou não é legal. Ó, você fez uma piada racista, ó, você fez uma piada machista, ó, você fez uma piada homofóbica, ou seja lá o que for, entendeu? E Sim, explica para a pessoa, porque tem sim gente que usa muito de má fé, que é de mau caratismo mesmo, que é de cinismo, que é de ser racista, que é de ser homofóbico, mas tem gente que não sabe, né? Então a sim. gente também tem que ter essa questão, como você falou, dessa escuta presente, né? E tudo Dessa presente. escuta ativa, para que a gente escute o que o outro está trazendo para nós. Porque, pode ser que eu nunca tinha escutado isso. E isso pode fazer eu parar de fazer piadas contra determinadas questões, né? Sim. Então, isso é de extrema importância. Eu não sei, dá tempo? Eu acho que não dá mais, né? Não, ainda temos um tempinho ainda. O que você quer falar? Sabe o quê? Eu Pode. queria dar umas dicas aqui de canais ou de pessoas pretas que super contribuem aí no Por meio favor. da comunicação. E quem quiser anotar, depois eu posso te passar e tu colocar também lá no teu Insta e eu coloco no meu, enfim. Sim, Tá? mas pode falar também. Fala que a gente divulga depois também. Tá. Uma delas é a Afroflix, que é uma plataforma, tá? Que ela é uma plataforma colaborativa e ela disponibiliza conteúdo conteúdo audiovisual de pessoas negras, que pelo menos em uma das áreas do audiovisual dessa plataforma, dos filmes que são disponibilizados lá, pelo menos Sim. uma das áreas é composta essencialmente por pessoas negras e os filmes são muito maravilhosos. A outra questão, outra pessoa que eu queria citar, que é a Sil Bahia, que é uma jornalista e a fundadora do Preta Lab. E o Preta Lab, ela tem a ideia de incluir mulheres negras na inovação e na tecnologia, já que a gente está falando da questão, além do racismo, mas também pontuar a questão da comunicação social, né? Eu não sei Sim. se todo mundo conhece, mas tem o NEP, que é um banco de imagem colaborativo que posta imagens essencialmente de pessoas negras e é maravilhoso. Então não tem como dar desculpa de que eu procuro no banco de imagem, não acho pessoas negras para fazer tal coisa. Acha sim, você só tem que pesquisar e você tem que procurar de forma correta.
Outra também, que é a agência Chad, que é de criadores negros, que é do Brooklyn, lá de Nova York também. E só para que também é uma agência que trabalha bastante essa questão de pessoas negras, né? E tem pessoas negras lá trabalhando e é muito foda e eu assim divulgo porque as pessoas têm que conhecer também. E a Sil Bahia, ela também trabalhou na comunicação do filme Cabela, que é um filme de produção negra, de mulheres negras, e é um filme maravilhoso. E ele está disponível também no YouTube para quem quiser assistir. Por favor, assistam Cabela também. Isso E aí. você tem um canal, né? Você tem um E, canal no YouTube também. isso Divulga aí. também. E eu também, Ana Lúcia Rivas, tem um canal no YouTube que é canal Aníssima. Aqui no Insta agora eu também me loguei pelo Insta do canal, que é canal.aníssima também, se alguém quiser ir lá me seguir, curtir, acompanhar, dar sugestões. Eu também aceito sugestões de pauta, Pedro, para falar lá no canal do YouTube. Então, se você também quiser um dia, Ana, acho legal tu falar tal coisa, me manda aí no WhatsApp que a gente pode tentar construir para fazer as pautas. Sigam Com também o certeza. Aníssima, se inscrevam, compartilhem, que tá muito legal. Meu amor, você quer deixar algum recado final, assim? Ai, eu acho que a gente tem tanto para falar, mas eu só quero agradecer, então, Pedro. E eu espero, vamos fazer outras lives, por favor. Eu também vou te convidar pelo meu canal também, para a gente fazer outras lives e fazer Vamos outros lá. trabalhos e outras coisas juntas. E foi um prazer estar aqui contigo de novo para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante no mundo e para que a gente consiga avançar e nos tornarmos pessoas melhores, né? Te admiro muito, viu? Você como mulher, você como militante aí, sempre na luta, viu? Você foi um presente dessa quarentena que eu ganhei. É do nosso amigo Fábio aí, mandar um beijo para ele. E que ele me apresentou a Ana Lúcia, uma querida, um presente mesmo. Aprendi muito com você lá aquele dia e quero continuar aprendendo. Aprendi aqui hoje também e vou continuar aprendendo muito mais. Viu? Força na luta aí, tamo junto, viu? E pessoal, essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV, vai ficar salva lá no meu canal, Mundo Pedro Fernandes, e na minha página no Facebook também, Mundo Pedro Fernandes. Segue lá que a gente tem um monte de conteúdo legal também. Meu amor, obrigado, beijo, se cuida, Beijo. saúde e vamos na luta. Isso aí. Obrigada, Pedro. Beijão. Fica bem, se cuida também. Beijo, gente, obrigado, Beijo. beijo.